boa tarde. Ao longo dos anos, o Poder Judiciário tem cumprido um importante papel de garantir o direito à saúde. No auge da pandemia, por exemplo, o Judiciário registrou aumento de número de processos que envolvem o tema. Em 2020, só o Supremo Tribunal Federal recebeu 6.500 processos e tomou mais de 8.000 decisões que ajudaram no enfrentamento da pandemia. Hoje, no Dia Nacional da Saúde, vamos falar sobre o papel do Poder Judiciário para garantir esse direito constitucional. Mas esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, mantém inelegibilidade de pré-candidato ao governo de Sergipe. O ex-prefeito, conhecido como Valmir de Francisquinho, é pré-candidato ao governo de Sergipe, mas foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico. Rede Nordeste de Núcleos de Cooperação, formada por 28 tribunais, é lançada em evento no Conselho Nacional de Justiça. Eles estão empenhados em otimizar a prestação jurisdicional e tornar uma só justiça. E ainda, livro O Judiciário do Nosso Tempo é lançado em sessão de autógrafos no Supremo Tribunal Federal. O apresentador, humorista, ator e escritor Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira aos 84 anos. Considerado um dos maiores humoristas do Brasil, ele estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em nota, ministros do Supremo Tribunal Federal lamentaram a perda. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, lembrou que Jô Soares foi um grande nome da televisão brasileira e disse que o humorista deixará uma marca eterna na cultura do nosso país. Fux desejou conforto aos amigos e familiares. O ministro Dias Toffoli disse que a partida de Jô Soares, neste momento em que o bom humor e a gentileza fazem tanta falta, é a perda de uma referência positiva para muitas gerações. Segundo Toffoli, o artista deixa o exemplo de um homem generoso e apaixonado pela vida. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do ex-prefeito de Itabaiana, em Sergipe, Valdemir dos Santos Costa, para suspender os efeitos da decisão que o tornou inelegível. O político alegou cerceamento de defesa. O ex-prefeito, conhecido como Valmir de Francisquinho, é pré-candidato ao governo de Sergipe, mas foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico. A condenação foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas o acórdão do TSE ainda não foi publicado. No recurso ao STF, o ex-prefeito alegou que a decisão inviabiliza a candidatura dele sem que lhe seja permitido apresentar embargos de declaração, um novo recurso para apontar obscuridades ou contradições na sentença. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que, segundo jurisprudência do Supremo, o caso não pode ser analisado porque o acórdão do TSE ainda não foi publicado, ou seja, ainda não começou a competência do STF para analisar o recurso extraordinário. O pedido foi negado. Hoje é o último dia para a realização de convenções partidárias. É o momento em que partidos políticos definem a formação de coligações e escolhem as candidatas e os candidatos que vão disputar as eleições gerais de outubro. Os pedidos de registro das candidaturas devem ser feitos na Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Em uma ação inédita, 28 tribunais se reuniram para criar a Rede Nordeste de Núcleos de Cooperação. O objetivo é uniformizar procedimentos e diminuir a burocracia nos atos judiciais. A criação da rede foi anunciada no encerramento da reunião dos núcleos de cooperação no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. São 28 órgãos entre tribunais de justiça estaduais, regionais eleitorais, do trabalho e federais que atuam no Nordeste. Eles estão empenhados em otimizar a prestação jurisdicional e tornar uma só justiça.
A ideia da criação da rede é para que magistrados adotem estratégias e boas práticas para desburocratizar o processo judicial. A juíza auxiliar da presidência do CNJ, Trícia Navarro, se surpreendeu com as boas práticas já sugeridas pela rede e que essa cooperação entre os tribunais deve servir de inspiração para outras regiões do país. Elas me surpreenderam com tanta informação e com tantas boas práticas que nós já temos no Brasil. E agora, com a criação dessa rede, enfim, eu encerro esse painel não só muito agradecida a todos os palestrantes, a todos que contribuíram para esse evento, como também emocionada e inspirada pela criação dessa rede Nordeste de cooperação. Que isso sirva de exemplo para as outras regiões do Brasil, quem sabe o Sudeste, o Sul, criem também as suas redes próprias de cooperação, porque vocês são a nossa inspiração. Na primeira fase da atuação em conjunto, a Rede Nordeste vai estudar uma forma de extinguir sistemas que não são muito eficientes e centralizar informações de processos dos tribunais que tratam sobre o mesmo tema. Veja a seguir, no Dia Nacional da Saúde, nós vamos falar sobre a atuação do Judiciário brasileiro para garantir esse direito constitucional. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça sempre foi, para mim, uma grande fonte de conhecimento. E, nesse ponto, eu desejo vida longa à TV Justiça e que continue propagando informação a todos os brasileiros. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Saúde. O Judiciário brasileiro tem atuado firme para garantir esse direito constitucional. O caos que a humanidade vivenciou nos últimos 2 anos por causa da pandemia de Covid-19 mostrou como a saúde física e mental das pessoas são vulneráveis. O combate a um vírus desconhecido movimentou autoridades e sociedade de todo o planeta. E com o Judiciário brasileiro não foi diferente. A pandemia aumentou os processos de judicialização da saúde que sempre estiveram presentes no Brasil. Boa parte das demandas judiciais, e a grande parte delas, tem a ver com as promessas que não foram cumpridas. De um sistema de saúde que não está sendo financiado adequadamente, que tem problemas de gestão, que convive com um sistema privado que tem um problema de regulamentação, está desregulado o setor. Só em 2020, o Supremo recebeu 6.500 processos e tomou mais de 8.000 decisões que ajudaram no enfrentamento da pandemia. Entre elas, a necessidade de isolamento social, a autonomia dos municípios para agir no combate à crise sanitária e a obrigatoriedade da vacina. A vacina contra a Covid-19 foi questionada no STF porque algumas pessoas resistiam em tomar o imunizante. A Corte considerou que a imunização é um direito de toda a sociedade e que essa garantia não pode ser colocada em risco por interesse de uma só pessoa. Assim, o STF determinou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 no país e a apresentação do plano de vacinação pelo governo federal. A decisão do STF reforça a determinação do Judiciário de proteger um direito constitucional dos brasileiros, a vacinação. Esse tema tem ganhado peso nos últimos anos por causa de um retrocesso. O plano de imunização do país é referência no mundo. O Brasil foi pioneiro na incorporação de diversas vacinas no calendário do Sistema Único de Saúde e é um dos poucos países que disponibilizam um grande número de vacinas para a população. Mas, ultimamente, algumas doenças antes erradicadas têm voltado por causa da baixa cobertura vacinal. E isso tem sido uma preocupação de especialistas da saúde. Segundo especialistas, a baixa cobertura vacinal ocorre por causa da desinformação e o acesso, agravados pela pandemia. É um processo que vem aumentando desde 2015. Para a Unicef, a cobertura de vacinação da tríplice viral que combate o sarampo, cachumba e rubéola caiu de 93,1% em 2019 para 71,49% em 2021 no Brasil. As aplicações de vacinas contra a poliomielite caíram de 84,2% em 2019 para 67,7% em 2021. Nós temos uma prova recente de como a vacinação mudou o jogo no Brasil em relação à Covid.
E é importante que isso sirva de exemplo para que nós consigamos manter uma alta cobertura vacinal no Brasil, principalmente a nossa população infantil, que tem sido o motor da melhoria de vários índices, notadamente o mais importante, que é da mortalidade infantil. Bom, para a gente repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o pediatra intensivista e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Juarez. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar novamente com vocês, com a TV Justiça, sempre ajudando a disseminar uma boa informação e não uma fake news. Prazer é todo nosso. E nesse dia tão importante, Juarez, Dia Nacional da Justiça, não, da Saúde, da Justiça, semana que vem. Bom, mas nessa data tão importante, é sempre válido a gente reforçar a importância, né, do nosso PNI, porque a queda na cobertura vacinal, ela impacta, nós falamos ali na reportagem da Covid, mas são tantas doenças em jogo, né, que já foram eliminadas e agora, infelizmente, estão voltando com isso. Infelizmente, isso já é observado há alguns anos, né, essas quedas nas coberturas vacinais. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde coloca, né, como a hesitação significa tu ter uma vacina disponível, recomendada, e mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com atraso, como uma das 10 ameaças à saúde pública mundial. Isso foi em 2019, porque já era observar essas quedas. Com a pandemia, isso piorou. Se imaginou que quando a gente começasse as vacinas Covid, seria também um motor para novamente alcançarmos aquelas metas que a gente tinha para outras vacinas. Mas, infelizmente, principalmente por um dos determinantes aí que é crucial nas vacinas, que é a confiança, né? Então, o abalo na confiança das vacinas por desinformação e por fake news, acabaram impedindo, né, uma melhoria não só nas coberturas vacinais de vacinas Covid, principalmente crianças, mas também de todas as outras vacinas. Isso é um risco muito grande, né, de retorno de doenças ou eliminadas ou controladas. O PNI é referência no mundo, né? Nós estamos ali no topo do ranking dos países que mais oferece vacinação e imunizantes. Você me falava aqui nos bastidores que nós começamos há 50 anos com 5, hoje estamos com quantas? E realmente somos referência no mundo? Somos referência, são 50 anos do PNI, né? Uma referência mundial e também para o nosso país, para a nossa população é uma referência. Tanto que a gente teve sempre sucesso tanto nas campanhas de imunizações, né, como nas próprias coberturas vacinais. Durante muito tempo, décadas, a gente manteve sempre alcançando as metas, né? E o que a gente observa, infelizmente, é que nos últimos anos isso, então, acabou diminuindo muito, né? Então, em 2019, nenhuma das vacinas a gente conseguiu atingir a meta de cobertura vacinal. Em 2020, 2021 e agora em 2022, essas metas estão mais difíceis ainda da gente melhorar, né? As próprias campanhas que a gente teve de vacina gripe, esse ano passado, a gente não atingiu as metas. Agora está iniciando uma nova campanha do Ministério a partir do dia 8 de poliomielite, é um risco a polio retornar ao nosso país, mas inicia uma nova campanha a partir do dia 8 e já é um chamamento para colocar a vacina em dia, fazer a vacina polio e os menores de 15 também tem a campanha de multivacinação para também colocar em dia a vacinação. Você chama atenção sobre a campanha, eu acho que só com informação e por meio de campanhas e a gente falar sobre o tema, como a gente está fazendo aqui, é que a gente consegue mudar esse cenário para as próximas décadas, né? Porque até aqui, Juarez, nunca se questionou, né, a eficácia, não era um movimento que a gente via aqui no Brasil, né, de questionamento sobre a eficácia dos imunizantes. Infelizmente, é um fenômeno que a gente precisa combater. E aí é como? Com informação, com campanhas, esse é o caminho. Exatamente. Nunca foi questionado, né, qual a origem da vacina, qual o laboratório produtor das vacinas que a gente utiliza. E como tu falou antes, atualmente a gente tem mais de 20 doenças que as crianças são protegidas por vacinas gratuitas na nossa rede, né, na nossa rede pública. E nunca foi questionado qual era a origem daquelas vacinas. É claro que é uma grande preocupação, a gente tem que ter preocupação com a qualidade das vacinas, com a segurança e com a eficácia. Mas nós temos órgãos que fazem isso, como a nossa Anvisa, né? E o nosso PNI, que, como a gente falou antes, é um programa e
faz parte, né, da nossa cultura estimular e fazer vacinas. Eu acho que o PNI sempre foi um motor, né, dessa alta cobertura que a gente teve, e a gente espera que isso seja recuperado. Assim como o nosso SUS, dentro do Dia Mundial da Saúde, a gente tem que, sim, festejar, mas nós temos que trabalhar muito para melhorar ainda mais o que a gente já conseguiu até agora, não podemos perder. Perfeito, fica aí o alerta. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho de vocês todos, viu? Muito obrigada, Juarez. A gente que agradece, Rafael, é um prazer saber se vamos nos vacinar. Obrigada, tchau, tchau. No próximo bloco, você vai ver livro O Judiciário do Nosso Tempo. É lançado em sessão de autógrafos no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes em instantes, volto já. TV Justiça, parabéns por há 20 anos manter um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, um jornalismo de imparcialidade, um jornalismo que mostra à sociedade que existe sim um acesso efetivo à justiça. Eu já aprendi muito e ainda continuo aprendendo aqui com vocês e também já tive a oportunidade de ensinar bastante. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. Uma noite de autógrafos aqui no Supremo Tribunal Federal marcou o lançamento de uma obra muito esperada. O Judiciário do Nosso Tempo reúne um time de peso. Os artigos escritos por grandes nomes mostram o desafio de fazer justiça no Brasil. O livro convida o leitor a refletir sobre as principais mudanças nas últimas 2 décadas no sistema judiciário e reúne textos com informações sobre o funcionamento da justiça. A linguagem é simples, acessível. O livro destaca temas como a transparência nas atividades dos órgãos jurídicos, o encarceramento em massa, o papel fundamental da Defensoria Pública, o poder investigativo do Ministério Público, os desafios para um judiciário mais inclusivo, a rotina das varas da infância, adolescência, a liberdade de expressão, a confiança na justiça como pilar para a democracia, entre outros temas. A gente queria muito presentear a sociedade que se interessa pelo Poder Judiciário e às vezes só encontra obras muito jurídicas, muito técnicas, né, com vocabulário muito difícil. A gente então queria presentear a sociedade com um livro mais generalista sobre o Judiciário mesmo, né? E é um livro acessível. Acho que a principal marca dessa obra é que é um livro acessível para qualquer pessoa interessada em conhecer a Justiça do Brasil. O Judiciário do Nosso Tempo, da Globo Livros, conta com um time de peso. Ministros, juristas, advogados, jornalistas, pesquisadores. É um belo time, muito plural, com perspectivas diferentes, olhando como pode ser esse judiciário aperfeiçoado ao longo do nosso século. A gente sabe que o judiciário hoje ele não é objeto de discussão ou de interesse só para o mundo jurídico, né? Ele impacta a vida da população. Então, não foi difícil a gente reunir advogados, juízes, jornalistas, estudiosos das ciências sociais para ajudar a pensar um pouco no judiciário dos nossos tempos. Alguns autores participaram da sessão de autógrafos na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Entre eles, o ministro Roberto Barroso e o ministro aposentado Aires Brito. A minha contribuição, embora modesta, foi sobre o tema central, fundamental, mais importante de todos, democracia. Essa parelha temática, não é, da Constituição e da democracia. A Constituição de 1988 fez da democracia o princípio dos princípios dela, a Constituição. Numa linguagem metafórica, a menina dos olhos da Constituição é a democracia. O meu trabalho é um trabalho sobre judicialização da vida, de como a Constituição brasileira e muitas circunstâncias da vida brasileira deram um protagonismo, por vezes excessivo, ao judiciário. Não há um dia que não tenha uma manchete de jornal envolvendo o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Isso trouxe alguns resultados bons, tem inconveniências relevantes e acho que em algum lugar do futuro, não muito distante, nós talvez tenhamos que repensar esse arranjo institucional.
O Tribunal Superior do Trabalho prestou homenagem a ministros aposentados em reconhecimento ao empenho dos magistrados para o fortalecimento da Justiça do Trabalho. A cerimônia de homenagem ocorreu no Salão Nobre do TST em Brasília. Os ministros aposentados foram condecorados com a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho, oferecida a membros da sociedade civil e autoridades pela contribuição ao desenvolvimento do país. O presidente do TST e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, destacou a dedicação de cada um dos magistrados à Justiça do Trabalho e à sociedade brasileira. Eu estou pleno de alegria em receber todos os colegas desde quando aqui cheguei. Foi uma oportunidade rara que o Tribunal Superior do Trabalho teve em receber os ministros que fizeram a história da Justiça do Trabalho ao longo dos anos. Ao todo, 10 ministros foram homenageados. Ministro Wagner Antônio Pimenta, ministro Rider Nogueira de Brito, ministro Vantuil Abdala, ministro José Simpliciano, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ministro Antônio José de Barros Levenhagen, ministra Maria de Assis Calcin, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, ministro João Batista Brito Pereira e o ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Os magistrados destacaram que o reconhecimento é uma valorização da própria instituição Justiça do Trabalho. Os ministros também foram presenteados com o livro comemorativo dos 80 anos da Justiça do Trabalho e com o selo postal em homenagem ao Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio. O ministro Lúcio Mário de Barros Góes assumiu a presidência do Superior Tribunal Militar. O magistrado ocupa desde 2012 uma das 4 cadeiras reservadas ao Exército. Autoridades dos 3 poderes prestigiaram a cerimônia, realizada no plenário do STM e transmitida pelo YouTube. Em nome da Corte, o ministro Marco Antônio de Farias saudou o ministro Lúcio Mário de Barros Góes na presidência. Ao ser empossado no STM, em 5 de dezembro de 2012, em suas palavras, o ministro Lúcio registrou que, para o cumprimento da desafiadora missão na magistratura, confiava em 2 sagrados pilares de sua vida: a solidez da formação intelectual e profissional do Exército, experimentada por mais de 47 anos, e a força ética, moral e espiritual da formação e da fé cristã. O Procurador-Geral de Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, também homenageou o novo presidente. Saiba, Vossa Excelência, que não estará só. Poderá também contar com o apoio das instituições civis e militares que respeitam e admiram a justiça mais provecta do Brasil. Para o novo presidente do STM, o cumprimento do planejamento estratégico da Justiça Militar é uma prioridade. A gestão que hoje inicia terá como prioridade atingir os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico do STM para o período de 2021 a 2026. A Justiça Militar da União é uma justiça especializada, que se caracteriza principalmente pela modernidade e pela celeridade. E vamos procurar manter essas características tão importantes. Depois de mais de 45 anos de serviço no Exército Brasileiro e mais de 9 anos como ministro desta Corte, assumir a presidência da Justiça Militar mais antiga do país é um fato marcante. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o juiz Marcílio Franca, do Tribunal do Mercosul. Nos últimos 20 anos, eu tive a chance de participar algumas vezes da programação da TV Justiça. Esse canal público tão importante, cujo aniversário todos nós, juristas, professores, estudantes, promotores, magistrados, comemoramos este ano. Eu pude constatar, de modo muito próximo, a verdadeira ourivesaria intelectual, que é a produção
de cada programa, pensado, dirigido, concebido de maneira muito qualificada, e também a enorme audiência, a grande repercussão que todos eles tiveram nessa audiência entre professores, magistrados, juízes. Portanto, o meu desejo é que nesses próximos 20 anos o canal da TV Justiça tenha ainda mais audiência, ainda mais sucesso e traga para nós, professores do direito, esse conteúdo profundo, instigante e inovador que tem trazido ao longo dos anos. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde, ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.